vou chamar a senhora Elise, depois dou, aí me despeço dela, e aí dou uma chamada para o Márcio, depois o Otávio, o Ricardo e o Peter. E aí eu lanço uma pergunta para vocês, e aí entre vocês nós podemos fazer perguntas e bater um papo aqui, tá bom? Não precisa ficar tímido. Karina, se alguém esquecer o microfone aberto, você tem condições de fechar o microfone para a gente? Tenho sim. Tá. Pode ser que eu cometa esse erro. Normal. Então lá, pode começar. Tá. Então, 1, 2, 3. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Agora nós vamos apresentar para vocês a terceira edição da sessão internacional que acontece durante a Semana de Tecnologia Metroferroviária, na 26ª edição deste evento que é promovido pela Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, a AEAMESP. A primeira edição deste evento, aqui dessa sessão internacional, ela aconteceu em 2018, naquela época ainda presencial. E nós trouxemos o tema como tendências e inovações da tecnologia metroferroviária pelo mundo. No ano seguinte, em 2019, o tema foi o impacto da tecnologia no transporte urbano, tendências e desafios. Perceba que a palavra tendências apareceu em 2018 e em 2019. 2020, apesar do evento não ser presencial, ser nessa versão agora virtual, nós trouxemos de novo a palavra tendências para cá, para esse evento, com o tema As Tendências da Mobilidade no Pós-Pandemia. Aqui comigo nós temos o Márcio Francischini, do Consulado do Canadá, Otávio Jimenez, associado do Grupo IBI, Ricardo Penzin, chefe da América Latina da Hyperloop, e Peter Aloche, consultor independente de transporte nas áreas de tecnologia. E para dar as boas-vindas desse nosso evento, eu convido a senhora Elise Racicotti, que é cônsul e diretora do Programa Comercial do Canadá no Brasil, para dar as boas-vindas aqui neste evento. Seja bem-vinda, senhora Elise. Muito obrigada, Ana Lúcia. É um prazer realmente estar aqui, mesmo que virtualmente. Estamos cada vez mais se acostumando, né, com essa nova tendência para roubar uma palavra que você usou na introdução. Acho que isso é uma das novas tendências. Aliás, o Canadá acredita que terá bastante mudanças, né, que vão ter que acontecer na maneira de imaginar não só as cidades, mas os transportes e como a gente vive em comum, né, dentro dessa pandemia e nos anos que vêm, provavelmente. A gente vê na história, aliás, que muitas vezes no passado, quando teve problemas de saúde pública, isso influenciou a formação das cidades, a formação o tipo de circulação de ar, tecnologia, enfim. Isso, de uma certa forma, para quem está procurando novas tendências tecnológicas e de inovação na área, é uma fonte de inspiração, de uma certa forma, né? Sempre que a gente está com um problema complexo que envolve um monte de fatores, a gente está, como ser humano, estimulado a procurar novas formas de se adequar e de se adaptar. Espero que hoje seja uma forma já de começar essa reflexão aqui entre nós, e o Canadá fica muito honrado e eu pessoalmente também de poder estar aqui hoje representando o nosso governo junto com o meu colega o Márcio, que é especialista dessa área de infraestrutura, inclusive da área de transporte, e junto também com empresas inovadoras, inclusive canadenses. Será um prazer de poder estar compartilhando essas experiências aqui com vocês. E eu queria também agradecer à Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, não só por nos convidar aqui hoje e fazer com que essa discussão aconteça, mas também para incluir esses temas importantes dentro dessas reflexões. Queria mencionar também que o governo do Canadá, no programa comercial que eu lidero aqui no Brasil,
Temos 6 escritórios ao redor do Brasil, né? Em São Paulo, obviamente, sendo a capital econômica do país, a gente tem a maior parte do nosso time. Mas também temos uma equipe no Rio, em Brasília, na embaixada, a maior parte do trabalho sendo de relação governamental, obviamente, e também 3 escritórios menores em Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. Então, isso para dizer o compromisso que o Canadá tem com o mercado brasileiro, com as parcerias com as empresas privadas, com os pesquisadores e com investidores, é muito importante. E é um mercado no qual acreditamos bastante. Aliás, estamos negociando ainda, apesar da pandemia, e isso cria dificuldades também, adaptações necessárias, mas a gente está continuando as nossas negociações para um tratado de livre comércio entre o Canadá e o Mercosul, priorizando realmente, né, esse relacionamento com o nosso maior parceiro da América do Sul. Eu queria também mencionar que tem investimentos muito grandes e importantes de empresas canadenses nesse setor aqui no Brasil. Às vezes a gente não é de anunciar para o mundo sempre, talvez uma característica canadense de ser discreto às vezes, mas a gente, quando olha os números, são bastante expressivos em termos da presença canadense na infraestrutura, inclusive na parte de transporte, e tem um interesse cada vez maior dos nossos investidores institucionais de diversificar e de ampliar, né, a presença deles no Brasil. E isso nos faz ainda mais interessados, obviamente, nessas questões. Eu concluo também dizendo que nosso programa não só ajuda as exportações de empresas canadenses, né, que têm tecnologias, serviços e outros produtos que podem ser de interesse de empresas brasileiras, mas também a gente ajuda na parte de parcerias de desenvolvimento de inovação comercial, então toda a parte de ciência, tecnologia e inovação. Aliás, é o nosso 10º aniversário junto com o Brasil de um acordo de ciência, tecnologia e inovação esse ano, um dos 5 que temos no mundo, então bem importante de novo para nós, e também apoiando essa parte de investimento de um lado e de outro, né? Tanto do lado canadense vindo para o Brasil do que o contrário. Então tudo isso para dizer que realmente é um prazer poder fazer parte desse evento hoje, de estar aqui junto com vocês, e eu espero que tenham uma ótima sessão e podem contar conosco, qualquer coisa também, a gente fica depois dessa sessão à disposição para ajudar com o nosso network de funcionários aqui no Brasil, que são peritos em várias áreas e que podem realmente ajudar vocês nessa aproximação. Então, muito obrigada e uma boa sessão para todos. Obrigada, senhora Elise. E eu me despeço também da senhora, que tem uns compromissos, né? Nós seguiremos aqui com a nossa agenda do dia. Muito obrigada por abrir de forma tão gentil a nossa sessão internacional. Muito obrigada mesmo. Muito prazer. Obrigada. Dando sequência sobre esse assunto, eu vou falar uma expressão aqui que alguns de vocês vão falar assim, essa expressão de novo não. Novo normal. Quantas vezes a gente escuta essa expressão e fala, essa expressão de novo não. Mas eu tenho acompanhado alguns eventos do setor metroferroviário e essa expressão ela surge de forma muito latente. E eu queria trazer aqui para completar um pouco essa informação, porque em alguns momentos ela é usada como algo de agora, do Covid, dessa pandemia. E não, tem muitas discussões sobre de onde surgiu essa expressão, mas de uma rápida pesquisa é possível a gente observar que ela não é de agora, ela é de 2006, 2007, 2008. E mais precisamente em 2009, um super conhecido economista importante de uma gestora de investimentos, um economista chamado Mohamed El-Erian, ele fez uma publicação onde ele usou a expressão a new normal. Então, mas era usado então para esse sentido de vinculado ao período de readequação da sociedade da crise daquela época. E agora, como a gente está vivendo essa crise, está se aplicando muito essa expressão e as pessoas acham que é desse momento, mas não é.
Então, a gente está realmente também readequando uma expressão naquela época que era literalmente ligada a algo econômico, com agora, onde nós ligamos a algo econômico e também vinculada a algo da saúde também. De acordo com o professor Pasquale, eu ouvi ele na rádio CBN, e isso há um tempo, no mês de maio, ele disse que para o brasileiro essa expressão novo normal não soa muito bem, porque ela foi traduzida muito ao pé da letra, new normal, novo normal. E o professor Pasquale diz que o brasileiro aceitaria melhor se fosse usado o termo o novo padrão ou a nova realidade. Como veio ao pé da letra, o brasileiro não aceita isso tão facilmente. Talvez as carinhas que vocês fizeram aí assim de lado, talvez vocês estejam pensando junto com o professor Pasquale também. Ou como o publicitário Washington Oliveto, que nos pontos de ônibus aqui de São Paulo, em alguns pontos de ônibus, é possível a gente ver uma publicidade dele, usado pela empresa Ótima, com a foto e a frase dele, que é nada de novo normal, abaixo o velho anormal. Onde ele pede para a gente pensar, será que de fato antes as coisas eram normais para a gente dizer novo, normal? E talvez seja isso que o brasileiro faça o vínculo também. Eu publiquei um artigo recentemente nas minhas redes sociais onde eu digo que não é o novo normal, é a nova realidade ou simplesmente viver a realidade. E para dar sequência sobre isso, eu vou convidar agora, então, o Márcio Franceschini, do Consulado do Canadá, comissário de comércio do setor de infraestrutura, onde, Márcio, você vai tratar um pouco sobre do aspecto não exatamente do novo normal, mas que o normal tem que ser planejar. Exatamente. Eu vou compartilhar aqui 3 slides muito rapidamente, só para alinhar um pouco as ideias, mas vai ser bem rápido, de qualquer maneira, devido ao tempo. Então, em primeiro lugar, quer dizer, eu agradeço o convite para estar aqui com vocês mais uma vez. Eu, para quem não me conhece, eu sou adito comercial do Canadá no Brasil, responsável pelo planejamento da estratégia comercial do Canadá no setor de infraestrutura, inclusive, naturalmente, transporte, como a Elise bem falou. E hoje eu vou falar muito rapidamente, muito superficialmente, sobre o impacto que o Covid-19 teve no planejamento de cidades inteligentes. É óbvio que isso é um tema para muitas horas, então aqui é só um appetizer, um aperitivo do tema. As Nações Unidas estimam que até 2050, 68% da população vão viver em áreas urbanas e, portanto, o planejamento urbano digital acelerado e principalmente a maior comunicação com cidadãos para que esses níveis possam ser sustentáveis passa a ser crítico e cada vez mais vital. Em todo o mundo, os governos nacionais e municipais já vinham implantando tecnologias de cidade inteligente, e aí um parênteses aqui muito rápido, quer dizer, já há 3 anos se falava na transformação de cidades inteligentes em cidades resilientes, né? Considerando que justamente os problemas e as catástrofes e crises, mas ninguém considerou o impacto de um Covid-19. Curiosamente, todo o planejamento foi em cima de desastres naturais, enchentes, terremotos, fogo, mas não se cogitou isso aqui. Mas, de qualquer maneira, já se vinha usando muita tecnologia para rastrear vários aspectos da vida da cidade, e esses novos aplicativos e essas tecnologias, de certa forma, agora estão também ajudando a moldar o futuro das cidades inteligentes, e no processo transformando as cidades também, quer dizer, pelo menos as que estão num processo de planejamento, em cidades mais resilientes também. Agora, esse é um processo que traz desafios, sem dúvida nenhuma. Bom, antes de falar em desafios, né, vamos falar de algumas tendências. A pandemia
na verdade, do Covid-19 conseguiu o que ambientalistas e os ativistas de tecnologia verde nunca ousaram nem sonhar, né? Até hoje, pelo menos. Ruas das cidades virtualmente vazias, ar puro nas cidades, nenhum avião no céu. E isso mostrou, na verdade, o quanto as cidades podem ser muito mais saudáveis sem toda a questão que era considerado normal, como a Ana disse, né? Era um anormal normal, a poluição, as ruas atravancadas de pessoas, de carros e tudo mais. A grande questão é se essa visão do que os centros urbanos podem ser vai efetivamente mudar o planejamento urbano daqui para frente e influenciar o que pode e deve ser mudado, inclusive, num caso bem específico, a área de transportes urbanos, né? A área de transportes urbanos que todos os políticos, no mundo todo, sempre disseram ser muito prioritário, na verdade, sempre teve uma posição na hierarquia das prioridades quase que secundária em alguns casos e no Brasil não foi diferente, né? Bom, algumas cidades começaram já a replanejar a sua vida durante a pandemia, e aqui em São Paulo, para pegar um exemplo perto de casa, não foi diferente. As ruas foram fechadas, mais espaço para ciclistas, mais espaço para pedestres, para promover um maior distanciamento social. E essas medidas foram importantes, ainda que provisórias, mas não são suficientes para prevenir possíveis pandemias do futuro. Então, da superconectada Tóquio à futurista Dubai, a aceleração digital ela rapidamente se tornou uma aspiração agora de praticamente todas as autoridades municipais e levou as comunidades no mundo todo a considerar quais as ferramentas podem ser usadas para mitigar esses impactos da crise atual, bem como prevenir os eventos semelhantes no futuro, né? Bom, eu listo aqui algumas tendências muito rapidamente, mas eu diria assim, obviamente a que mais chama atenção é a multiplicação das tecnologias e aplicativos para rastreamento de pessoas e gestão de pessoas, gestão de movimentos. Isso é uma tendência, isso vem aumentando. Na área de transporte, por exemplo, uma tecnologia que seria para controlar acesso a estações, por exemplo, passa a ser possível de ser usada para controlar a origem e destino. Isso é ótimo, mas só que não, porque entra numa questão já bastante mais controversa, que seria a questão das privacidades. Bom, rastreamento avançado de pessoas já vinha sendo usado, isso é uma tendência inegável. De acordo com uma previsão de 2019 da Grand View Research, o tamanho das cidades inteligentes foi definido em termos de valor em aproximadamente 2,5 trilhões de dólares até 2025. Esse valor ele é bem superior ao que vinha sendo visualizado antes da pandemia. Então, é fácil ver que a tecnologia vai ter impacto, que a pandemia tem um impacto bastante grande no planejamento de cidades. Alguns das tecnologias estão sendo simplesmente modificadas, e aí eu coloco aqui os drones que são usados para tudo hoje, que foram usados já, inclusive agora como pulverizadores de desinfetante, mas que também estão sendo usados para gestão de movimento de pessoas e carros, enfim, isso volta sempre a este dado que, se você quiser controlar pandemias, você em algum momento tem que controlar pessoas, e isso gera sempre uma questão bastante complicada. E aí nós entramos, de fato, perdão,
na questão dos desafios, né? A adoção acelerada das novas tecnologias, principalmente na questão do rastreamento de contatos, vai gerar muita discussão sobre invasão de privacidade. A adoção do home office vai obrigar uma série de mudanças na forma como as empresas atuam. No Brasil, nós já estamos vendo uma discussão, por exemplo, na lei trabalhista, o que vai ser cobrado, o que é hora extra, o que não é, como você faz. No Canadá, por exemplo, você tem uma discussão, de novo, sobre a questão de propriedade intelectual, uma inteligência, uma informação gerada em home office, num equipamento pessoal, pertence à empresa ou pertence ao funcionário. Então, são alguns desafios que ainda estão por vir, que vão demandar uma negociação entre todos os players, né, da comunidade. A maneira de como o espaço público é utilizado, e aí vem a junção com o transporte, vai ter que ser repensada, né? A repaginação do espaço público, ainda que com aprovação maior do público em geral, devido a toda a questão da pandemia, vai gerar, claro, uma discussão grande e bastante forte, de novo, entre todos os envolvidos, né? Mas do que nos interessa aqui, o que eu acho que fica claro, é que o transporte, que não era tratado de forma secundária, apesar de sempre aparecer na lista das prioridades, o transporte público passa a ser indiscutivelmente uma prioridade no planejamento de qualquer centro urbano a partir de agora. Algumas mudanças vão precisar ser feitas, né, para desfazer algumas inovações. Então, de novo, voltamos ao anormal normal. Quer dizer, nós vamos ter que rever, inclusive, a prioridade de veículos versus transporte urbano. E, em alguns casos, vai ser preciso adaptar ferramentas e abordagens antigas ao contexto atual. Então, nós temos aí alguns desafios. Para não falar que do desafio maior, que é a redução considerável aí de orçamentos. O limite orçamentário sempre será uma barreira para todas essas novidades, para todos esse planejamento. Embora, é claro, um bom planejamento seja capaz de mitigar boa parte dessa questão de orçamentos limitados. Enfim, embora a crise traga abordagens inovadoras, os desafios em torno da equidade, privacidade, governança de dados, orçamentos municipais apertados, manutenção de infraestrutura, a digital, né, e outras, e a desigualdade digital não podem ser esquecidas e vão também impactar como cada cidade resolve o seu planejamento e como cada cidade enxerga o termo cidade inteligente. O medo de que as cidades inteligentes possam levar a uma vigilância não controlada por parte do governo ou atores corporativos pode impedir, retardar ou mesmo impedir projetos. Nós já vimos isso acontecer agora em Toronto, com um grande projeto da Google, que a população efetivamente foi contra. Ainda que seja razoável supor que, por conta da pandemia, o público vai estar mais aberto a um grau de controle que talvez não estivesse preparado antes. Então, o lado bom é que talvez alguns projetos de cidades inteligentes, de ordenamento das áreas urbanas, possam ser, de fato, implementadas por conta de uma percepção de que é necessário maior controle. Nos países da América do Norte, Europa, a população tem se mostrado mais reticente. Na América Latina, tradicionalmente, nós somos mais lenientes com este tipo de controle e, portanto, vai ser interessante ver
como essas tecnologias consideradas invasivas vão ser adotadas e em que velocidade. Em termos de tecnologia, quer dizer, essas são algumas considerações muito superficiais. Os meus colegas de painel vão entrar com maior detalhamento na área de transporte. Isso aí, como eu falei, é só um petisco para depois nós termos uma conversa um pouco mais próxima. Eu agradeço a Ana novamente pelo pedido. Muito obrigado, Ana. Obrigada, Márcio. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouco mais nesse seu tema aí. A próxima palestra agora, trazendo aí essa sessão internacional, ela será em espanhol. E eu vou convidar o Otávio Jimenez, que é associado do grupo IBI, que é considerado um dos maiores grupos de engenharia do Canadá. Então, esse primeiro bloco aqui da sessão está sendo um bloco ali focando a parte canadense. O Otávio, ele tem mais de 10 anos de experiência em áreas relacionadas ao planejamento de transporte. Também já trabalhou em vários projetos de transporte e planejamento, tanto no México como na Guatemala, no Panamá e Honduras. Atualmente, além também de ser associado do Grupo IBI, ele assessora o governo da Guatemala em projetos de infraestrutura de transporte em massa. Otávio também foi palestrante em várias conferências relacionadas a esse tema que o Márcio falou aí, das cidades inteligentes, as Smart Cities, principalmente nos Estados Unidos, Porto Rico, México, Honduras, Guatemala e Argentina, e agora no Brasil, na nossa sessão internacional. Otávio, seja bem-vindo. Gracias, gracias a todos. ¿Pueden ver ahí mi pantalla? ¿Sí se ve la pantalla? Sí, se ve, sí, sí se ve. Sí, ok. Perfecto, gracias. Pues muchas gracias. Les voy a comentar un poquito de acciones que nosotros dentro de IBI hemos identificado para apoyar a las agencias de transporte público a lo largo de nuestras 60 y tantas oficinas y a lo largo de nuestros clientes que tenemos alrededor del mundo. Entonces, esto es un compendio de acciones y de una caja de herramientas que nosotros hemos desarrollado. Como ustedes sabrán, bueno, IBI es una empresa de origen canadiense y tenemos nuestra oficina central para Latinoamérica en Ciudad de México, que intenta cubrir el mercado bastante extenso en Latinoamérica. Dentro de estas acciones, lo primero que nosotros planteamos o planificamos era qué es lo que estaba pasando, ¿no? Entonces, tenemos esta gráfica donde nosotros vemos esta parte y donde podemos observar lo que es lo inevitable, es decir, la pandemia de COVID-19. Entonces, tenemos un gran bajada, ¿no?, de uso de recursos de movilidad dentro de nuestras ciudades, de cierre de establecimientos, etcétera, y todos nos fuimos, digamos, a casa. Después como que lo empezamos a internalizar y nos dijimos a nosotros mismos, bueno, hay que empezar a adaptarnos, hay que empezar a repensar qué es lo que podría suceder después, cómo repensamos nuestro modelo económico de transporte, movilidad, etcétera. Y después vienen lo que nosotros consideramos tres escenarios, ¿no? Un escenario positivo, ¿no?, que es esta línea verde, en donde podemos empezar a repensar nuestras formas de movilidad dentro de esta nueva normalidad que estábamos mencionando en el foro. Esta acción obviamente necesita ser muchísimo más proactiva, muchísimo más comprometida entre gobierno y sociedad. Después tenemos un escenario que es neutral, en donde las acciones son mínimas, en donde existe apatía, en donde el gobierno no tiene una estrategia bien planificada y pues como lo pueden ver, incluso no llegaríamos a lo que solíamos tener en cuestión de movilidad o desarrollo económico en el pasado. Y después existe un escenario pesimista,
donde las acciones no se están llevando a cabo, no hay una guía o una estrategia específica en el mediano plazo, y nos vamos a tardar muchísimo más en llegar a lo que conocíamos nosotros, la normalidad pre-COVID, ¿no? La intención es llegar a un verde, no necesariamente igual a lo que teníamos, pero sí lo suficientemente sostenible, útil y eficaz para un espectro mayoritario de la población. Rápidamente algunos ejemplos que rescato aquí, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México y cómo se vio afectada su movilidad después de la cuarentena. Estos son los distintos sistemas de transporte: el metro, el metrobús o BRT, el tren ligero, Ecobici, que es prácticamente el sistema de bicicleta compartida. Y aquí nosotros vemos cómo las curvas de movilidad de los sistemas fueron cayendo para después entrar en los sistemas de semáforos que tiene la ciudad, el rojo, y después ahora mismo estamos en naranja. Aquí en la Ciudad de México, como lo pueden ver, casi todos los sistemas tienen un gran bajón. Sin embargo, al entrar en naranja, los sistemas siguen teniendo esa desconfianza por parte de los usuarios. Hay temor, hay desconfianza en volver a abordar el sistema de transporte público a pesar de que vayamos moviéndonos en nuestras fases amarillas o naranjas y potencialmente verdes. ¿Por qué? Pues porque el sistema de transporte público masivo puede ser un agente de transmisión vectorial del nuevo coronavirus. Estoy investigando un poco para el caso de Sao Paulo o el área de Sao Paulo a través de datos de la Universidad de Washington y sus proyecciones, y tenemos un poco el mismo comportamiento que se observaba en la Ciudad de México, ¿no? De la movilidad típica llegamos a un abrupto descenso del 60% de lo que se considera normal, y de ahí se fue desplantando o ha ido subiendo poco a poco. Sin embargo, lo que predicen los modelos es que para el área de Sao Paulo pues puede existir un nuevo cierre masivo, similar a lo que sucedió hacia finales de abril. Y esto evidentemente va a tener un impacto sustancioso en la movilidad, sustancioso en nuestra economía, porque las dos van correlacionadas. Y en relación a lo que nosotros hemos estado intentando hacer es esta especie de toolkit o caja de herramientas que son durante la pandemia y después de la pandemia. Entonces, lo primero que queremos hacer dentro del transporte público es generar llamado distanciamiento social, ¿no? En donde tenemos que reducir, por ejemplo, la capacidad de los vehículos hasta un 30 o un 50%, los tenemos que tener sanitizados, algunos asientos restringidos, algunas barreras de acceso y salida, sobre todo también cuidar la salud de los operadores a través de pantallas protectoras. Es importante, por ejemplo, en la Ciudad de México se ha mantenido la frecuencia de operación, no porque resulte más costo eficiente, sino que ayuda a desfogar o desalojar algunas estaciones de transporte masivo con alta concentración de usuarios. Entonces la frecuencia no se ha modificado. En relación a las estaciones, sí tenemos que marcar, repensar accesos, entradas, salidas, ¿no? Esto con reducir un poco la carga y el nivel de servicio de las estaciones de transporte público, cerrar algunos paraderos, algunas estaciones, algunos terminales, y sobre todo realizar chequeos diarios de salud, sobre todo a choferes, operadores y personal operario en las estaciones. Esto para garantizar las mínimas condiciones de salud y evitar el contacto o el esparcimiento vectorial del virus. También es importante repensar las tarifas de transporte público durante esta pandemia. Esto debido a que muchas agencias de transporte público tienen los pagos desagregados. Hay que pensar en que es importante tener un solo pago precisamente para evitar el contacto y, por tanto, la propagación del virus. Importante también proporcionar el transporte público sanitizado a
a trabajadores esenciales de salud, ¿no? Eso también es importante, proveer algún pase o alguna identificación sencilla para que estos los usen de forma gratuita. Es importante también repensar la reconfiguración de áreas de contacto. Cuando subimos al al transporte público, pues siempre estamos en contacto con manijas, puertas, elevadores, escaleras, teléfonos públicos, bancas, etcétera, ¿no? Entonces hay que repensar durante la pandemia y después de la pandemia, porque esta no va a ser la única pandemia que vamos a vivir, ¿no? Por tanto, en el corto plazo hay que incrementar las medidas de limpieza, áreas de desinfectación, áreas de buffer donde no se agreguen o se aglomeren demasiados usuarios. Hay que incrementar nuestras medidas de revisión y de sanitización, ¿no? A través de campañas de culturización acerca del virus, respaldar las medidas de higiene que ya se tienen con los pasajeros, el uso de cubrebocas, que lo hemos estado viendo que resulta ser eficiente a lo largo de los países, tanto para operadores como para pasajeros. Y en caso de contagio, pues propiciar el autoaislamiento para operadores, sin que estos pierdan beneficios de salario y que siempre estén en contacto con su propia agencia de transporte, ¿no? En relación al desempeño de diseño de las estaciones, y esto puede ser post-COVID, hay que repensar el uso de materiales en el diseño de las estaciones. Hemos visto que algunos materiales el virus resiste un poco más, es decir, tiene mayor periodo de vida. Entonces, es importante que en nuestras estaciones de transporte público repensemos qué materiales ayudan a que el virus precisamente no tenga esta vida larga, y eso va a ser un proceso que puede ir caso por caso. Es importante también tener mayores filtros de sanidad, incluso post-COVID, ¿no? Esto a lo mejor se puede quedar ya embebido en el propio diseño de la estación para reducir otra vez el tiempo de vida del virus. Es importante también el tema de calidad de aire dentro de los espacios cerrados y por ende las estaciones de transporte público masivo. Hemos escuchado también que el virus puede vivir tiempos prolongados en lugares cerrados y que por tanto puede ser un vector de transmisión directa para algunos pasajeros. Es importante repensar el diseño de la estación para que siempre se encuentren ventiladas, ya sea a superficie o ya sea soterradas. Es importante tener sistemas de ventilación adecuados, ya sea naturales o mecánicos, precisamente para que el aire fluya y no sea un agente de transmisión en el espacio público y por tanto dentro de la estación de transporte público. Es importante incrementar la movilidad activa, ¿sí? Ya sea a través de nuevas ciclorrutas que vayan emergiendo en las vialidades, ¿no? Hay que incentivarlas, hay que dar algún bono para que los sistemas de anclaje de bicicletas compartidas sean utilizadas en estas nuevas ciclorrutas, y promoción de uso continuo de estas, pero también entrega de algunos kits de salud, de movilidad segura, como guantes, cubrebocas, entre otras. Es importante incrementar también la comunicación de usuarios y operadores en el transporte a través de las tecnologías que ya conocemos, chofer con la agencia de transporte y viceversa, y también de los propios usuarios con las agencias de transporte a través de un simple SMS indicando cuáles rutas siguen operando, cuáles cambiaron, y también aprovechar el canal para informar acerca de variaciones en relación al tema de COVID. Es importante flexibilizar el diseño de las estaciones públicas, de las estaciones de transporte. Regularmente las pensamos para que sean de una forma a lo largo del tiempo,
pero en relación al COVID-19, estas estaciones se tienen que modificar porque, de nuevo, no va a ser la única pandemia y pueden llegar otras pandemias similares, ¿no? Tendrían que ser estaciones flexibles, donde quitemos, pongamos vidrios, accesos, etcétera, para incrementar el flujo de pasajeros. Es importante también flexibilizar el espacio público, sobre todo en centros históricos pequeños, condensados, o en ciudades con anchos de calzadas pequeñas. Es importante pues flexibilizarlo para que peatones tengan una mayor área de transitabilidad, ¿no? Y que precisamente apoyemos este distanciamiento social. La Ciudad de México lo ha hecho en el centro histórico. Apoyos para bonos de operadores de transporte público. Esto es importante porque el operador de transporte público pues lleva mucho tiempo sin ingresar pues ahora sí que recursos. Por ejemplo, la Ciudad de México lanzó recientemente un apoyo y un bono de gasolina precisamente para incentivar el reuso y que los operadores pues no se queden sin movilizar al menos un 20, un 30% de la población que aún necesita movilizarse. Esta es, ya casi termino, esta es una de las últimas. La integración de datos a través de plataformas de colaboración va a ser importante. La pandemia de COVID-19 está generando una gran cantidad de datos y gran cantidad de información de salud, de desarrollo económico, de desarrollo urbano, de incidencias de hospitales. Hay que aprovechar esta oportunidad para conglomerar toda esta información en puntos centralizados de plataformas de colaboración en donde puedan acceder empresas, gobiernos, ciudadanos, y que vayan tomando las mejores decisiones en relación a evidencia, en relación a datos críticos. Algunas reflexiones. Es importante generar una respuesta sistémica, gradual, pero sobre todo basada en planificación de estrategia relacionada con movilidad masiva, ¿no? Para ir aperturando poco a poco líneas, estaciones, y de la manera posible regresar a esta línea verde que les pensaba al principio. Hay que seguir aplicando nuestras normas de seguridad e higiene con el fin precisamente de reducir la curva de contagios en el transporte público. Cada región, cada país es distinto y tiene retos distintos, pero sin embargo va a haber retos transversales que se pueden aprender de lo que está haciendo México, lo que está haciendo Guatemala, lo que está haciendo Sao Paulo. Estos son retos comunes. Es importante también pensar que se está cerrando el transporte público y la movilidad, no porque queramos, sino porque queremos reducir la curva de contagios de COVID-19. Ese es el punto más importante. Necesitamos reducir la curva de contagios precisamente para volver a regresar hacia la movilidad que tenían nuestras ciudades. El COVID-19 nos está dando una nueva oportunidad para repensar qué hicimos bien, pero sobre todo qué estábamos haciendo mal para darle ese giro a nuestras ciudades y nuestras comunidades. Y por último, el COVID-19 no es el último de los grandes retos que vamos a tener. Es importante tenerlo como lección, aprender lo máximo que podamos extraer, porque viene un reto más grande que es el cambio climático. Y al final, bueno, dejo estos recursos para que posteriormente puedan entrar al toolkit de IBI y algunas otras referencias que dejen. Y eso sería todo. Muchísimas gracias por su tiempo y a la orden en cualquier pregunta. Ok, Otávio. Obrigada. Daqui a pouquinho a gente vai aprofundar um pouco mais nos temas interessantíssimos que você abordou aí e que estão muito linkados com os temas da nossa sessão, que, como eu falei, a palavra tendências apareceu a todo momento nas sessões dos últimos 3 anos e sua palestra está bem linkada com isso. Obrigada. Nosso próximo palestrante é Ricardo Pinzin, Head of Latin America, da empresa que tem o DNA americano, a Hyperloop. Ricardo Pinzin, com 15 anos de experiência como executivo sênior, especializado em tecnologia, desenvolvimento de novos negócios e inovação.
Benzin é reconhecido e procurado por suas apresentações inspiradoras e envolventes sobre tópicos que vão desde conceitos técnicos e complexos até a criação de conquista da cultura da inovação. Benzin, seja muito bem-vindo. É com você agora. Obrigado a todos. Obrigado pelo convite. Compartilhar na tela. Estão vendo minha apresentação? Sim. Ok. Bom, acho que o meu papel aqui é falar um pouco do que é a Hyperloop, como a gente está pensando no futuro da mobilidade, o que está sendo pensado em detrimento da pandemia e trazer um pouco mais de realidade para os novos modais de transporte que vão integrar as cidades, as smart cities, mundo afora, nos próximos anos aí, né? Nos últimos 100 anos, a gente teve muito poucas evoluções, inovações nas mobilidades de transporte, né? Então, a gente hoje está falando aí de uma revolução muito grande que pouco aconteceu nos últimos 100 anos, né? Eu não estou falando só de Hyperloops, estou falando muito de todos os novos meios de transporte, né? Drones, Hyperloop, etc., que realmente vão vir, estão vindo, né? Alguns deles já são até realidade, para mudar um pouco a perspectiva de mobilidade no mundo, né? Como todos aqui sabem, todos os modais de transporte estão à beira de um colapso, né? Isso no mundo todo. Não estou nem falando de América Latina, né? Estou falando de muito mais aqui nesse slide, por exemplo, muito mais dos Estados Unidos, né? Quem dera se o Brasil tivesse uma ferrovia com 250 km/h de média, né? Não é a realidade, mas enfim, a gente já tem um cenário bastante caótico de toda a mobilidade mundial que necessita urgentemente de grandes inovações. E a Hyperloop é mais uma delas. A Hyperloop não vem para substituir nenhum outro modal, mas pelo contrário, a gente só pretende ser mais um modal a ser explorado, né? Em momentos de pandemia, quando você fala de transporte em massa, né, é muito difícil você controlar a possibilidade de disseminação de uma doença, seja ela qual for, por um avião, por um metrô, por um trem. Então, a Hyperloop vem com um pensamento que reduz um pouco a quantidade de pessoas dentro de cada cápsula e, ao mesmo tempo, consegue manter uma alta capacidade de atendimento em detrimento da velocidade que a gente oferece. A Hyperloop é um sistema, é uma empresa americana, como já foi dito, né, que eu tenho a honra de representá-los aqui no Brasil e na América Latina, de uma forma geral. Mais uma vez, a gente é uma das grandes inovações aí nos últimos 100 anos da mobilidade. A gente não está aqui para brincar, nem para inventar tecnologia para buscar investimento, nem pelo contrário, a gente quer realmente trazer um novo modal de transporte para o mundo, né? A Hyperloop é um sistema completamente conectado, um sistema rápido. A gente está falando de um sistema que viaja a até 1.200 km/h, né? Ele é rentável. Todos os estudos de viabilidade feitos mundo afora já mostram isso, né? Com uma taxa de retorno muito mais rápida do que os outros modais. É um sistema seguro. Ele é focado no ser humano e ele é 100% sustentável. A gente não gera nenhum tipo de poluição, né? Eu não vou entrar muito em detalhes, né, por causa do tempo, mas a Hyperloop é um sistema que vai funcionar assim, como vocês estão vendo na tela, né? São 2 tubos. Esse tubo, a gente tira o ar de dentro dele. Dentro do tubo tem um trilo de alumínio, que faz com que a cápsula se locomova através de magnetismo a até 1.200 km/h, como eu já disse, né? E o teto desses 2 tubos é todo forrado de painéis solares, né? O que gera a possibilidade da gente ser 100% sustentável, né? Cada cápsula dessa leva mais ou menos 50 passageiros, mais ou menos o que um ônibus leva, e a gente hoje a tecnologia está desenhada para distância acima de 30 km, tá? Não menos do que isso.
porque passaria a ser já um sistema de mobilidade urbana, o que ainda nós não estamos desenvolvendo. A gente está desenvolvendo uma tecnologia para distâncias um pouco maiores. Tá? Como eu já mencionei, a gente utiliza fontes renováveis de energia, né, seja solar. Os nossos freios são regenerativos, ou seja, significa dizer que toda vez que a cápsula freia, a gente está gerando energia, isso retorna para as baterias das cápsulas para alimentar o sistema. Em alguns lugares a gente pode usar energia geotermal, em outros lugares energia eólica. Aí um comparativo de emissão de CO2, né, dos outros modais, em comparação com a Hyperloop, né, que é meio óbvio, né, a gente não emite nenhum tipo de gases, os outros modais sim, mas aí mostra um pouco a quantidade de CO2 liberado na atmosfera em função do uso dos outros modais. Outro slide interessante é o slide de consumo de energia. A Hyperloop é o único sistema que, ao atingir a sua velocidade média de 750 milhas por hora, a gente para de gastar energia, a gente começa a ser net positivo, ou seja, a gente gera mais energia do que a gente consome, ao contrário de todos os outros modais, que quanto mais eles aceleram, eles gastam mais combustível, obviamente, e emitem mais poluentes, né? Ao contrário da Hyperloop, que mantém a sua energia, além de ser uma energia sustentável, a gente não gasta muita energia. Obviamente, a gente tem um mindset bastante inovador, a gente está focado exclusivamente no passageiro, né? A gente quer que o passageiro tenha uma experiência realmente única, como todos os outros novos modais, a gente tem um foco na experiência do usuário, que realmente quer trazer um benefício muito grande para todos os passageiros, como, por exemplo, a gente está trabalhando em São Paulo, poder ir ver a nossa família no Rio de Janeiro, ou em Belo Horizonte, ou em Curitiba, e voltar para trabalhar em 10, 15 ou 20 minutos. Né? Esse é o benefício que a gente quer atingir, que a gente está trabalhando para isso, e a gente já alcançou alguns... já tem alguns sucessos, né? Algumas evoluções aí nos últimos 6 anos. A empresa foi lançada em 2013, né? Com o white paper do Elon Musk, e a partir daí a gente vem desenvolvendo esse sistema. De lá para cá a gente alcançou muita coisa, eu vou mostrar para vocês aí rapidamente. Aqui está um pouco do nosso timeline de construção, né? A gente está falando de uma construção, a gente já tem um sistema full scale na França, né? A gente já tem a integração dele. Agora a gente está focado no desenvolvimento da construção do primeiro sistema comercial de passageiros, né? Vale lembrar que a Hyperloop serve tanto para passageiro quanto para carga, tá, gente? Então, em 2022, a gente vai ter o primeiro sistema comercial aí, se a pandemia não tiver atrapalhado muito. Atrapalhou, né? Não tiver atrapalhado muito, a gente consegue alcançar o nosso objetivo. Em 2022, a gente tem os primeiros 5 quilômetros aí de linha comercial construídos nos Emirados Árabes, ligando Abu Dhabi a Al Ain. Né? E aí, em 2025, a linha completa, também a mesma linha, na verdade, a continuidade da mesma linha, são 147 quilômetros. Né? E, em paralelo, a gente está trabalhando no mundo todo com a regulação, né? Com a certificação e regulação do sistema, que a gente já apresentou um guideline regulatório, um framework regulatório para a União Europeia, e a gente está aguardando aí os questionamentos, as aprovações, para a gente evoluir para o resto do mundo, trazendo esse documento para outros governos, né, onde tiverem interesse. Obviamente, Brasil e América Latina existe uma oportunidade muito grande, porque são países, né, estamos falando de 21 países que têm um gap de infraestrutura histórico, né, não é de um governo ou 2 governos, a gente está falando de 50, 60 anos de um trabalho que não atinge as necessidades, principalmente quando a gente fala de competitividade industrial. Então, a gente está realmente buscando cumprir esse gap, né, e trazer uma eficiência um pouco maior para o sistema de mobilidade e infraestrutura em todos os países, principalmente naqueles que têm esse tipo de deficiência histórica. Aí só a título de exemplo, né, a construção da nossa primeira cápsula, né, a gente já está com outras em produção,
Mas é só para ilustrar e trazer um pouco mais para a maturidade que a gente está efetivamente trabalhando. A cápsula foi construída na Espanha, o nosso parceiro de lá chama Artificial, é uma Tier 2 da Boeing e da Airbus. A cápsula é basicamente uma fuselagem de avião, sem as asas, obviamente. Então aí é só para mostrar um pouco que a gente está de fato construindo e não só brincando de fazer um novo modal. A gente espera aí que nos próximos 2 ou 3 anos a gente já tenha a primeira linha comercial pronta. Alguns milestones, né, que a gente já alcançou. A gente tem a primeira cápsula já pronta, tamanho real, já para passageiro. A gente tem um sistema de testes com o tubo já funcionando, já com vácuo, lá na França. A gente é a única empresa que está desenvolvendo um Hyperloop, que já tem um relatório de risco da Monique Re, que é uma das maiores seguradoras do mundo. O nosso vácuo é feito pela Lebold. A Lebold é uma empresa que faz o vácuo do Aerocollider suíço e o de Campinas também. É uma empresa que inventou a bomba vácuo, então não é uma tecnologia muito difícil de ser alcançada. Obviamente, a nossa tecnologia ela é patenteada. O nosso sistema de propulsão se chama Indutrec, que foi desenvolvido pelo Lawrence Livermore National Laboratory, na Califórnia. É uma patente que a gente adquiriu, uma licença que a gente adquiriu. Nós somos os únicos que têm o direito de usar ela de forma passiva, né? É uma tecnologia que propulsiona as cápsulas de forma passiva, sem o uso de energia, como são os high-speed rails atuais, né? E, como eu falei anteriormente, a gente já tem um framework regulatório feito em parceria com a TÜV SÜD e já entregue para a União Europeia. A Hyperloop é uma empresa que nasceu de um sistema colaborativo, né? A gente tem mais de 800 colaboradores no mundo todo, trabalhando de forma colaborativa através de um sistema de inteligência artificial que une todos os grupos de trabalho em prol de um novo sistema, trazendo para a Hyperloop a possibilidade de efetivamente desenvolver alguma coisa sem nenhuma barreira, né? Enquanto a gente está falando de novo normal, a Hyperloop já trabalhava assim há mais de 6 anos, né? Todos os nossos trabalhos são feitos à distância, são feitos online. Então, a gente já está bem acostumado e bem práticos com esse tipo de colaboração aí à distância, né? Até porque a empresa é uma empresa global, a gente está em 42 países, então não teria outra forma de se fazer isso. Bom, esse slide mostra um pouco a capacidade de desenvolvimento da Hyperloop, né? A gente, em 2018, a gente participa do Fórum Econômico Mundial já há alguns anos. E em 2018, a gente foi agraciado como Technology Pioneer, desculpe. O que significa dizer, dentre outras coisas, né, que a Hyperloop é uma empresa que vai mudar o mundo nos próximos 10 anos. Né? A premiação é basicamente essa. Né? Ou seja, e obviamente isso passa por uma auditoria e etc. Então, a gente foi agraciado com essa premiação e isso nos trouxe bastante reconhecimento aí da categoria de inovadores e infraestrutura, etc., mundo afora. Desculpe, estou terminando já. Como a gente é uma plataforma colaborativa, né, todas essas empresas trabalham com a gente de forma colaborativa. A gente tem tanto pessoas quanto corporações trabalhando conosco no mundo todo, de forma colaborativa para trazer esse novo modal à vida. E no meu último slide, só um snapshot das nossas conquistas, né, nos últimos 6 anos. A gente tem 46 patentes, a gente tem trademark em 56 países. O nosso modelo de trabalho, o nosso modo colaborativo de se trabalhar é reconhecido por Harvard. Harvard nos acompanhou durante 2 anos e começou a ensinar isso em Harvard como um case. A gente tem labs espalhados no mundo todo. A gente já tem a licença da levitação passiva, né, magnética passiva, mais de 800 especialistas no mundo afora. Perdão. A gente já tem um primeiro framework de segurança emitido pela Monique Re, mais de 12 acordos globais aí de construção,
mais de 50 parceiros corporativos, né, com a gente trabalhando, e um primeiro regulatório, o framework regulatório do mundo já entregue à União Europeia, né? Então, passei um pouquinho, 2 minutos aí do meu tempo, mas eu acho que era isso que eu tinha para apresentar e estou à disposição aí depois para o debate. Obrigado, boa tarde a todos. Muito obrigada, Ricardo. Impressionante. Daqui a pouquinho a gente vai conversar um pouco mais sobre onde você trouxe aí o tema, onde as palestras anteriores nós abordamos sobre o transporte de pessoas no ambiente das cidades, né? Você trouxe aí para a gente o tema transporte a longa distância, que, pelo que você constatou, em questões de meses, poucos anos, será uma realidade já. Daqui a pouco a gente aborda sobre isso. Agora nós vamos falar sobre Brasil. E para falar sobre o Brasil, eu convidei o consultor independente de transportes nas áreas de tecnologia, Peter Alonso, que esteve conosco na sessão do ano passado. Então, Peter, se você repetiu é porque foi sucesso. E agora, Peter, eu sei que você acompanha os noticiários brasileiros. Eu queria que você trouxesse, então, para a gente essa visão, tanto da forma como a mídia está tratando isso e como os assuntos também estão sendo discutidos no setor dentro desse nosso tema de hoje. Seja muito bem-vindo, Peter. Obrigado. Bom, em primeiro lugar, eu quero agradecer você, Ana Lúcia, você tem sido muito gentil comigo. Quero agradecer à EAMESP, afinal, esse ano eu sou privilegiado não só com esse debate com personalidades tão importantes, mas também eu tenho um trabalho que eu vou fazer que eu fiz, aliás, já gravei, sobre People Mover, então não posso me queixar. Eu entendo que você quer dizer, me deu o tema de falar do panorama das cidades brasileiras durante o que eu antevejo para depois da pandemia. Eu não preparei PowerPoint para eu ser espontâneo e ser sincero. Eu vou dizer, sendo espontâneo e sincero, eu vou dizer que eu tenho uma visão extremamente pessimista em relação ao futuro. Esse é o Peter que está falando. Por que eu sou pessimista? Porque eu sou realista. Então, acho que todos aqui devem ter lido o livro de Camus, La Peste, em que é muito interessante, escrito 50 anos atrás, ele descreve exatamente o que está acontecendo hoje no mundo, nas cidades do mundo. Mas ele, no final, ele dá uma piscada. Ele diz, o futuro, o ratinho está lá ao lado, dando uma risada. Quer dizer, essa pandemia, no meu entender, não só dificilmente vai ter fim, mas também as suas consequências, acho que são absolutamente, no meu entender, preocupantes. Nós criamos algo chamado medo e insegurança na sociedade do Brasil. Eu acho que, quando eu falo do Brasil, mas acho que no mundo também. O medo e a insegurança. Porque, além desse vírus ter abalado a saúde, transformando em pandemia, o número de mortes está se multiplicando. No Brasil, permito-me dizer também no México, e nos Estados Unidos, e agora está se voltando lá na França, na Alemanha. Então, é preocupante. A economia está arrasada. Desculpe, eu estou sendo pessimista, mas é isso mesmo. A economia está sendo arrasada, os investimentos inseguros, improváveis. O desemprego generalizado, não só no Brasil, mas eu estou falando do Brasil. As aulas estão suspensas e as pessoas, que nem eu, confinadas. Faz 5 meses que não ando no meu querido metrô. 5 meses. Isso nunca pensaria que esse confinamento
parece que todo dia eu penso, parece que está esperando o Godot. Samuel Beckett foi um gênio. Botou os personagens lá esperando. Acho que está todo mundo esperando. Eu acho, me desculpe, não quero ser trágico, mas está todo mundo esperando a morte. Isso que Samuel Beckett não dizia. E mais do que isso, o que está se vendo que as pessoas estão se afastando. A máscara é como se, no meu entender, as pessoas achassem que os outros são o inferno. Isso já Sartre já dizia no seu teatro La Huis Clos. Bom, enfim, mas eu quero dizer, então, aonde que estamos nós nas cidades, as cidades brasileiras, em que ponto estão diante dessa pandemia? Uma coisa é certa, a pandemia nos deu uma vantagem para nós. Nós abrimos os olhos. De repente, nós descobrimos que todas as nossas cidades, mesmo a belíssima Rio de Janeiro, mesmo, talvez Paris não sei como é a cidade do México, mas nossas cidades não são inteligentes. Elas são, em primeiro lugar, não são inteligentes, depois eu vou dizer por que faltou nessa inteligência. Em segundo lugar, nos abriu os olhos no Brasil, eu diria mais em São Paulo, e também no metrô de São Paulo, que eu acho que eu sou apaixonado, nós cometemos erros muito graves, erros históricos, que nós vamos ter que corrigir e, principalmente, não repetir. Então, por que nossas cidades não são inteligentes? O que falta às nossas cidades serem inteligentes? Aliás, perdão, eu vou dar a minha definição de cidade inteligente. Eu não vou repetir o que o Márcio falou, nem que o Otávio falou, mas, para mim, cidade inteligente é a cidade que dá qualidade de vida à sua população. Pronto. Isso que, para mim, é cidade inteligente. Para isso, ela precisa ter um meio ambiente inteligente. Também não vou me repetir, porque o Otávio foi excelente em dizer como que serão as ruas, a arquitetura. Mas nós estamos ainda no nível de termos um saneamento adequado, temos um lixo tratado em muitas de nossas cidades. Algumas têm, não vou dizer que São Paulo, que o Brasil, mas muitas cidades ainda precisam serem, na sua energia, eficazes. Está se caminhando, mas temos que ter um planejamento urbanístico inteligente. Não vou repetir, o Márcio já foi muito claro nisso, mas certamente, quando a gente vê as nossas cidades, de um lado, super avançadas, que nem São Paulo, etc., mas os seus subúrbios, quer dizer, pobre, então tem que ser repensado tudo isso. Quando se fala em... também nossa população precisava ser inteligente. O que quer dizer população inteligente? Que ame sua cidade. Eu digo, eu vou repetir isso que eu falei numa outra palestra, não sei mais qual, que muita gente fala que, poxa vida, o Dubai é uma cidade muito inteligente, porque foi planejada com inteligência, com modernidade. Eu fui 2 vezes em Dubai. Eu tive uma pequena experiência assim do taxista. Perguntei para ele, escuta, eu quero ir em tal lugar, por acaso era uma igreja católica. Falou, primeiro que não falam árabe. Eu falo árabe, lá ninguém em Dubai fala árabe. Todo mundo fala um inglês macarrônico. Mas, enfim, eu senti que ele não gostava de Dubai. Era um paquistanês que está lá por 4 anos e depois ia voltar para sua terra.
Então, população inteligente é aquela que ama a sua cidade. Cidade inteligente também que tem uma economia e uma gestão inteligente, para se ter sustentabilidade. Bom, enfim, entrando no meu assunto, que tenha uma mobilidade inteligente. E a mobilidade inteligente, ultimamente, você tem um novo conceito de mobilidade inteligente, que é o MaaS, Mobility as a Service. Isso foi um conceito que nasceu na Finlândia, mas hoje a UITP, União Internacional de Transporte Público, já adotou. Acho que está todo mundo pensando hoje na Mobility as a Service. O que é? Tudo interconectado. Então, o McDonald's interligado com tua casa, interligado com o táxi, interligado com o metrô, tudo interligado para você ter uma mobilidade fluida, confortável, rápida, planejada, com o tempo certo. Então, tudo isso que eu falei de cidade inteligente, obviamente, também não vou me repetir, porque o Márcio falou, precisa ter tecnologias muito avançadas. E nisso, o Brasil está com todas essas tecnologias já disponíveis. Só falta a tal de 5G, que vai ter que escolher entre Estados Unidos e China, mas espero que a escolha seja não política e que seja técnica. Mas o resto, que é o Big Data, georreferência, que mais? A internet das coisas, inteligência artificial, nova geração de sensores, reconhecimento facial. Basta ir no metrô, se você for um bandido, você entra no metrô, você já é preso porque a polícia já tem, pelo reconhecimento facial. E também, acho que foi o Márcio que falou, infelizmente, também sou pessimista, porque acho que nós estamos caminhando para uma sociedade orwelliana. Isso não é coisa do Orwell, que escreveu o livro, se não me engano, em 1900, enfim, 49, se não me engano. Não é, mas nós estamos vendo cidades totalmente controladas. São as cidades, me desculpe, não é nada contra os chineses, mas são as cidades chinesas. Quer dizer, a China hoje, se eu estivesse na China hoje, eles estavam me captando o meu pensamento. Diz que na China se capta até se o cara olha para as mulheres, olha para os homens. Então, porque eles captam os olhares. Então, realmente, eu acho que a tecnologia está caminhando para um perigo ditatorial. Nos Estados Unidos, não. Na Europa, no Canadá, certamente não tem esse perigo. Certamente, porque o Canadá é um país que respeita muito, muito a privacidade. Agora, não sei se, enfim, se outros países não sejam pegos por algum maluco que queira controlar tudo através dessa tecnologia. Então, eu fico realmente preocupado. Então, então o Brasil poderá estar tranquilo em termos de tecnologia. O que ele não está tranquilo é que ele, às vezes, comete erros. Infelizmente, no transporte público, eu tenho visto, por exemplo, muito apoio ao tal do BRT, que é o transporte de ônibus. Mas não são ônibus elétricos, são ônibus a diesel, poluentes. Ninguém fala que... Então, no Rio de Janeiro, aliás, dá
para ver que no Rio de Janeiro o BRT foi uma catástrofe. Aqui no estado de São Paulo, o estado mais rico do Brasil, me desculpe o governo, ele está querendo construir um BRT entre o ABC, que é a região imensa, tem 3 milhões de habitantes, com São Paulo, através de um BRT. Por que não pega um sistema que seja absolutamente não poluente, que são os sistemas elétricos? Quais são os sistemas elétricos que existem? Que eu conheça, são 3. Além do ônibus elétrico, enfim, não vou falar nem dos carros particulares elétricos, eu vou falar o metrô. O metrô é o sistema por excelência, por isso que Paris, Londres, Nova York podem circular, porque tem uma rede de metrô a cada esquina. É uma linha de metrô, uma estação de metrô. O segundo, um VLT. É aí que eu acho que o México é um exemplo, para a América Latina, eles chamam de transvia, se não me engano, transvia, que é a cidade de Guadalajara tem transvia, a cidade do México também tem transvia, aquela cidade perto dos Estados Unidos, Monterrey, tem transvia. Então, é um sistema absolutamente não poluente, e, além disso, tem uma grande vantagem. Ele renova as cidades, ele reurbaniza. Eu cito as cidades francesas, todas as cidades francesas brigam para ter um VLT, um tramvia. E lá não tem... Transportar quem em Montpellier? Tem uma rede de tramvia. Porque o VLT não é só um sistema para transporte, é um sistema para elevar o nível de urbanização da cidade. Isso eu sempre cito Baltimore. Foi uma cidade que o centro de Baltimore era pior do que o nosso centro de... Me desculpem, mas eu adoro São Paulo, mas o nosso centro totalmente degradado. Lá era assim. Conclusão, o prefeito de lá não sei quem, ele inventou, vamos colocar um light rail. Foi uma revolução, a cidade se revolucionou. Todas as cidades canadenses também, até a belíssima Montreal, que eu adoro, também descobriu que o metrô léger, o light rail é importante. Bom, então, nossas cidades, eu acho, você vê, o São Paulo, Rio de Janeiro tem um belíssimo, revolucionou a cidade do Rio de Janeiro. Só um minutinho, você tem mais 2 minutinhos, tá? Pra gente entrar no debate. Mas Santos também tem. Mas você vê Cuiabá, tem um VLT que está apagado. E esse é um dos grandes problemas das cidades brasileiras que nós vamos ter que mudar, que é escolher o modo, planejar esse modo e terminá-lo, e não ficar em projetos, esperando o Godot. Já acabei. Obrigada, Peter. Desabafou, né? Como é? Desabafou. Desabafei. Sim, mas eu ser morto. Olha, vou me matar. Não tem censura aqui das falas, como a gente fez na nossa reunião de briefing. Essa sessão é uma organização da AIAMESP em parceria com a Via Brasil e também com a revista Sobre Trilhos. Agora nós vamos entrar na parte dos nossos diálogos aqui. E eu vou trazer o Márcio, que foi o primeiro a falar, também acho que o Peter pode opinar sobre isso e os demais também. Quando a gente fala de transporte público, a gente fala de um novo rumo, como, por exemplo, o tema da Semana de Tecnologia desse ano, a 26ª edição, traz o tema Trilhos para Novos Tempos. Esses novos tempos não podem levar problemas antigos, né? Eu queria tratar com vocês sobre como fica, no entender de vocês, a segurança jurídica do Brasil.
e como isso é percebido lá fora, sobre a questão de segurança jurídica aqui? Bom, obrigado, Ana, pela pergunta. Na verdade, a segurança jurídica não é, ou não tem sido uma questão colocada pelos investidores canadenses. O Brasil é visto como um mercado seguro, relativamente sólido do ponto de vista jurídico, inclusive está na questão de direitos intelectuais, direitos de imagem, ainda que o sistema jurídico seja visto como lento, como de fato é. Mas o sistema, a solidez jurídica dos contratos no Brasil, ela não é colocada à prova. Ainda, e aí eu menciono, por exemplo, contratos com municipalidades que são questionados, e existem alguns nas áreas ambientais, algumas dificuldades jurídicas, mesmo em algumas concessões, mas existe também a confiança que, sendo levado ao Poder Judiciário, os contratos serão respeitados, os valores serão corrigidos e, portanto, o contrato ele é sólido, né? O que tem prejudicado um pouco nos últimos tempos é o lado político, que traz uma série de instabilidade de contratos. Então, como investir, como fazer um investimento, por exemplo, numa concessão ferroviária que demanda um investimento pesado, num prazo bastante longo, se você não tem confiança que os projetos de governo se manterão num prazo de tempo de 30 anos. Então, isto sim é uma preocupação. Para os investidores que já estão aqui, não há um problema. Para os novos investidores, isso torna-se, ou para os investimentos greenfield, isso torna-se mais sensível. Peter? Márcio, eu gostaria de concordar contigo, mas eu discordo um pouco. Porque não há uma concorrência ganha por que aí ganha, aí entra em contestação juridicamente, aí leva, não é lento, é super lento, 3 meses, 4 meses, aí a outra ganha, depois entra um contra-recurso. Olha, eu acho que há sim uma insegurança jurídica. Pode ser que os canadenses não tenham sentido isso, mas eu tenho sentido na pele essa insegurança jurídica. Peter, eu me referia justamente à fase após essa instabilidade. Isso aí mas ela demora tanto. Pois é. Mas você tem duas fases aí. Uma é a contratação de serviço, que de fato é bastante problemática no Brasil, e só quem está aqui, na verdade, entende, e esse é um trabalho, por exemplo, de entendimento que os nossos amigos do IBI têm feito. O que eu me referia é, uma vez assinado o contrato, este contrato ele é relativamente, ele é considerado bastante juridicamente perfeito. Você pode questioná-lo, e alguns prefeitos na área de saneamento fizeram, por exemplo, isso. Isso pode levar um período relativamente longo, 3, 5, 6 anos, até ser resolvido, mas normalmente os contratos, nesse momento, são respeitados. Então, é isso que eu me falava. Agora, o pré-assinatura realmente é bastante confuso, eu concordo com você. É a linha 17 do metrô. Ela está pagada porque já foi assinado o contrato de fornecimento. Bom, escuta, Ricardo e Otávio, como vocês, empresas de vocês, observam sobre esse aspecto político aqui do Brasil, das decisões? Bom, se vocês não quiserem falar o nome da empresa, pela empresa de vocês, mas falar qual a percepção com as pessoas com quem vocês convivem, melhor. Eu só estava esperando para ver se o Otávio falava ou se eu começava. Mas vamos lá, eu começo então.
Eu vou falar da minha experiência pregressa, né? Eu trabalho com a indústria e com relações governamentais. Eu sou ex-CNI, né? Federação Nacional da Indústria. Então, eu tenho bastante conhecimento de causa para falar sobre isso, né? A gente vinha, né? Até 2016 eu estava lá. A gente vinha trabalhando bastante forte com essa questão de infraestrutura junto ao governo federal e inovação. E sim, tem vários problemas, né? Não só a insegurança jurídica, que é uma das piores dela, mas a gente tem outros problemas no Brasil aí que atrapalham bastante, né? Que não estou aqui para jogar pedra em cachorro morto, mas mas vamos lá. A Hyperloop tem trazendo um pouco para a minha realidade atual, né? A gente tem bastante dificuldade de conversar com os players de infraestrutura, sejam eles da iniciativa privada ou do governo federal, porque realmente não existe um mindset de inovação, né? Não existe um mindset de novas tecnologias, né? Eles estão muito focados nos modais atuais, por vários motivos, e isso atrapalha bastante, né? E, obviamente, a gente não quer que isso mude, né? O Brasil precisa efetivamente ampliar sua rede ferroviária, ampliar sua rede rodoviária. Um país do tamanho do nosso não pode ter uma ferrovia com uma velocidade média de 27 km por hora e não pode ter uma rodovia, 12% das rodovias do Brasil pavimentadas, né? Isso é surreal, para não falar outra coisa, né? O que a gente gostaria muito de todos os players privados e governamentais é que eles tivessem um pouco mais, a cabeça um pouco mais aberta, para pelo menos tentar entender e tentar apoiar essas novas tecnologias que efetivamente podem trazer algum benefício para o país. Eu acho que já seria um ganho monstruoso aí para a infraestrutura brasileira. Não necessariamente resolve os problemas, mas abre oportunidades para que a gente possa efetivamente apresentar novas possibilidades, novas soluções que podem sim trazer algum benefício e cobrir um pouco esse leque de infraestrutura que a gente tem aí de décadas, né? Imagina, a gente tem 2 ou 3 concessões sendo licitadas hoje pelo Ministério da Infraestrutura, todas elas para ser iniciada 7, 8, 9 ou 10 anos, daqui a 10 anos, né, os novos contratos, e elas são para 30 anos, né? Então, imagina o que vai acontecer em 40 anos, né? E nenhum desse contrato prevê a análise de novas tecnologias, a melhoria para outros modais, a possibilidade de utilizar essas rotas que estão sendo desenvolvidas com novos modais, né? Por exemplo, a Hyperloop pode funcionar em cima de uma ferrovia, pode funcionar no direito de passagem das rodovias, né? E não existe nenhuma cláusula dos contratos que prevê ou que exige isso das concessões. Então, você imagina, daqui a 40 anos, a gente pode estar falando da mesma coisa aqui no Brasil, sem ter a possibilidade de novas tecnologias funcionando em cima de uma infraestrutura que já está construída, né? Sem nenhuma necessidade de licenciamento adicional, só a aprovação da tecnologia efetivamente. E por esse motivo a gente está trabalhando junto ao TCU, junto ao Ministério da Infraestrutura, para a gente tentar trazer isso um pouco mais para a realidade o quanto antes, né? No Brasil a gente não tem muito tempo, na verdade a gente já não tem tempo, né? Mas sendo delicado, a gente já precisa de ser um pouco mais rápido na análise dessas coisas, para que realmente a gente possa falar de competitividade do país de uma forma efetiva e não de uma forma como discurso apenas, né? A gente precisa realmente pensar daqui a 40 anos como é que vai estar a nossa infraestrutura, como é que vai estar a nossa mobilidade, em detrimento do que está acontecendo no mundo, né? Há 3 semanas atrás, a secretária de Transporte dos Estados Unidos, Elaine Chao, anunciou, isso está na página do US DOT, falando que ela acaba de constituir um NET Committee, que é um comitê para analisar as novas tecnologias. Isso nos Estados Unidos, né? Imagina o que vai ser os Estados Unidos daqui a 10 anos, né? Se eles efetivamente fizerem o trabalho que eles estão se propondo. Então, esse é o meu apelo, é a minha dificuldade, tentar trazer um pouco mais dessa realidade
para o Brasil, um pouco mais desse mindset para o brasileiro e para os players que nos interessam. Yo solo tengo dos apuntes muy rápido. En el tema de ciudad inteligente y retomando lo que decía Peter y Marcio, nosotros como vemos el tema de ciudad inteligente, no lo vemos a través de necesariamente desplegar tecnología, cámaras de reconocimiento facial, Wi-Fi, datos. Para nosotros, y yo creo que se debe entender así, es que vemos a la tecnología como esa capa o como esa herramienta para llegar a un fin, ¿sí? Es decir, si tenemos organizada la información, si tenemos jerarquizada la tecnología, esa va a ser nuestra herramienta para, como yo, tomador de decisión, defina qué pasos tengo que seguir para que el individuo mejore su calidad de vida. Me voy a empoderar de información jerarquizada, organizada, crítica, útil y confiable como tomador de decisión que viene a través de esta capa de herramienta, precisamente para informarme y a través de indicadores de desempeño entregar estrategias, validar acciones, validar proyectos que se vean reflejados en la calidad de vida del ciudadano. Así es como nosotros vemos transversalmente a la tecnología. Y como la tecnología es una herramienta, también un plan maestro puede ser una herramienta, también unos lineamientos pueden ser una herramienta, también una guía de acción puede ser una herramienta. Es decir, las ciudades inteligentes empoderan al tomador de decisión, al ciudadano, a empresas y gobiernos, precisamente a tomar decisiones basadas en evidencia, basadas en datos duros, que mejoren una situación que estaba empeorada. En relación al tema de temas legales, barreras legales, situaciones jurídicas, de temas de transporte público masivo, barreras de entrada, tecnología, coincido también en el hecho de que la forma en cómo evaluamos nuestros proyectos de transporte público no es una forma flexible. Es decir, cuando hacemos un análisis costo-beneficio, regularmente tomamos ciertos parámetros, pero esos ciertos parámetros, llámese la tecnología, el material rodante, por ejemplo, de 40, 50 años, y de alguna manera nuestro análisis costo-beneficios no necesariamente flexibiliza ese uso tecnológico a lo largo del tiempo. Y nos vamos ahora sí que como casando con esa tecnología a lo largo del tiempo. Entonces entra esa tecnología y por tanto tenemos que seguir suministrando los insumos necesarios a ese material rodante o esa tecnología a lo largo del tiempo. Entonces hacemos como si fuera una tecnología de legado o legacy technology, cuando no necesariamente el mercado se esté comportando así. Entonces, lo que tendríamos que hacer es parametrizar nuestros análisis costo-beneficio. Y con esto me refiero es de que ciertas variables tendrían que ser flexibles a lo largo del tiempo. Y una de ellas podría ser la tecnología, para que en este caso ciudades como Río de Janeiro, Sao Paulo, Florianópolis u otras ciudades en Brasil o Latinoamérica vayan flexibilizando el uso y adopción de nuevas tecnologías y no tengamos que ver el mismo bus o la misma tecnología durante los próximos 15, 20, 30 años. Ahí es donde yo creo que nuestros modelos sí responden a lo que es un modelo costo-beneficio actual, entonces le damos un check, pero no necesariamente responden a cómo la tecnología va evolucionando a lo largo del tiempo. Ahí es donde este modelo ACD, que es al menos para el caso de México, como se decide un proyecto de transporte, es el que se tiene que flexibilizar y que vaya, digamos, en orden o en sincronía en cómo los avances tecnológicos se van dando. Gracias. Obrigada, Otávio. Obrigada a todos. Peter, de forma bem objetiva, que estamos caminhando para os minutinhos finais,
como você vê a questão da implantação de uma autoridade metropolitana de transportes no Brasil, uma entidade de Estado, e que pensasse os projetos não por períodos de 2 ou 4 anos, mas por períodos plurianuais, que atendesse de fato às necessidades, e isso através de a implantação de uma autoridade metropolitana de transportes seria uma tendência a ser discutida? Não é só uma tendência, é uma necessidade. Eu acho que enquanto não tivermos autoridades metropolitanas para gerenciar o transporte, nós vamos ter a bagunça que continuamos a ter. Eu acho, você vê, o metrô de São Paulo, que é, vamos dizer, uma das empresas mais avançadas do mundo, ela é, às vezes, as linhas que ela projeta são invadidas por linhas de ônibus, porque não há uma preocupação com a autoridade que possa gerenciar, integrar, e, inclusive, ter os recursos para financiar o transporte na região metropolitana. Cada um faz o que quer. Então, o ABC, Santo André quer fazer um transporte, São Paulo faz outro, e não há um entendimento entre as partes. Também os recursos. Aliás, isso não é só na parte de transporte. Nós precisamos ter autoridade metropolitana em termos de água, energia, lixo. Tem regiões metropolitanas que um não entende o outro. Eu não quero ser, porque eu depois pensei na espontaneidade, eu achei que eu fui muito negativista. Mas eu quero dizer que eu tenho esperanças. E a esperança está que eu estou vendo, por exemplo, nosso ministro de infraestrutura é um cara excepcional. Ele já está conseguindo privatização, concessões de linhas de carga. Fazia século que a gente estava esperando isso. Eu confio. Nós temos equipes técnicas fantásticas. A do metrô é um exemplo indubitável. Então, há esperanças. Mas, realmente, precisamos não cair nos erros que a gente cometeu no passado e ainda, em certo ponto, estamos cometendo. Uma delas é não se criar essas autoridades metropolitanas. Enquanto não se criou isso, com planejamento como tem Paris, como tem, não sei se no Canadá ou no México tem uma autoridade metropolitana, ou cada um faz o que quer, não sei, mas certamente nós precisamos. Eu vou para a minha última pergunta e depois vou deixar se algum de vocês quiserem fazer a pergunta para algum dos participantes, tá? A minha pergunta vai para o Ricardo. Ricardo, quando você falou 15 minutos, né, do deslocamento, hoje quando nós vamos observar numa ponte aérea São Paulo-Rio, Rio-São Paulo, não é só o tempo da ponte aérea que a gente está negociando ali no nosso dia a dia, é o deslocamento até o aeroporto, o trânsito até o aeroporto, dentro do aeroporto em si se perde muito tempo. Se você chegar ao seu destino somente com o uso de uma bagagem de mão é uma questão, agora se for mais bagagem, a gente está falando de mais um tempo aí. Como está o diálogo aqui na América Latina, e é possível pensar isso, um Rio-São Paulo, uma presença de vocês aí numa ponte como Rio-São Paulo? Excelente pergunta. Assim, a Hyperloop tem a capacidade de ter um headway, ou seja, espaço de tempo entre saídas de cada cápsula de 40 segundos. Né? Então, o projeto de Abu Dhabi tem uma previsão de a cada 2 minutos sair uma cápsula. Né? A gente tem a capacidade de fazer isso a cada 40 segundos. O que significa dizer que não interessa a hora que você chega, o máximo que você vai esperar é 40 segundos a 2 minutos por uma cápsula sair. Então, você vai ter cápsulas saindo 24/7, 365 a cada 2 minutos. Vamos colocar
um tempo maior aí para ficar mais confortável, né? Não sei, 40 segundos é mais ou menos o que acontece no metrô hoje de São Paulo, né? 1 minuto, 40 segundos, 1 minuto. São as paradas do metrô de São Paulo hoje. Vamos aumentar isso mais 1 minuto e a gente vai chegar ao que provavelmente a Hyperloop vai ser aí. Então, não interessa a hora que você chegue, você vai poder ir para São Paulo, você vai poder ir para o Rio de Janeiro a cada 2 minutos aí, sem nenhuma necessidade de chegar 2, 3 horas. Eu recebi um e-mail da Gol outro dia falando que eu tinha que chegar no aeroporto 3 horas antes por causa da pandemia. Gente, eu já não gosto de voar, né? Imagina 3 horas antes no aeroporto. Então, assim, isso já elimina esse problema que a gente tem, né? Uma outra coisa é importante, a sua pergunta é importante só para esclarecer uma coisa. A Hyperloop não constrói e a Hyperloop não opera sistema de infraestrutura, né? A Hyperloop é uma empresa de tecnologia. A gente licencia a tecnologia para quem quiser construir, para quem quiser operar, né? Então, a gente é só mais uma opção para os operadores e para os construtores aí de infraestrutura do mundo afora, né? Então, a gente não é concorrente deles. A gente é só mais uma opção para eles escolherem qual modal faz mais sentido em determinada rota, né? Então, assim, para responder a sua pergunta, eu preciso de alguém que opere e alguém que construa a rota São Paulo-Rio de Janeiro. Mas sim, a gente já fez um pré-estudo de viabilidade, a gente está falando de uma rota que são 22 minutos de viagem, né? São Paulo-Rio, em função da curva, da geografia da rota, né? Serra, montanha, curva e etc. A gente está falando de 22 minutos, com saídas a cada 2 minutos. Então, sim, a gente chegaria no Rio de Janeiro ou em São Paulo a cada 25 minutos. E a construção e o real interesse de uma rota como essa depende de operadores de sistema e construtores globais ou brasileiros ou da América Latina, tanto faz, em fazer um estudo de viabilidade que pudesse compreender essa rota. Essa e outras, né? Nós estamos falando de São Paulo, Rio de Janeiro, porque é a mais óbvia, né? A ponte aérea mais usada no Brasil hoje. Mas o Brasil é gigantesco, né? A gente tem várias possibilidades aí de rota que são extremamente relevantes, extremamente interessantes, com uma demanda contida muito grande. Isso eu não estou nem falando de carga, né? Se eu falar de carga aqui, a gente vai para um debate que vai durar horas, né? Só para te dar um exemplo, a gente faria Rondonópolis, Porto de Santos em 2 horas, né? Só para dar um exemplo da capacidade de distância, tá? Então, acho que é possível, a gente tem um interesse, mas a gente precisa dos parceiros corretos que também tenham o mesmo interesse. Obrigada. Algum de vocês, senhores, gostaria de fazer a pergunta para algum participante aqui? Nós temos 2 minutos e meio. Querem aproveitar? Não? Estão tímidos? Falar com o Ricardo, se for possível. Se vocês deixarem uma jornalista, fica à vontade para fazer perguntas. Perguntas é que não falta de opções aqui. Ricardo, nós temos no Brasil tecnologias, temos uma tecnologia, vou focar numa, o aeromóvel. É uma tecnologia fantástica, barata, ela supera em tudo o cable car, supera em tudo o monotrilho, monotrilho não quero falar, enfim, mas não recebe apoio, Então, como que eu posso sonhar? Claro que adoro a Hyperloop, mas como posso sonhar no Hyperloop receber apoio se infelizmente não há vamos dizer, não há um entusiasmo por tecnologias desenvolvidas no Brasil, infelizmente. Peter, vou te responder da seguinte forma. Primeiro, com muito otimismo, né? Primeira coisa que a gente tem que ter muito otimismo, né? E além do otimismo, a gente tem que ter muita pesquisa, muito desenvolvimento, né? Que é o que a gente está fazendo, não aqui no Brasil, mas fora do Brasil. A gente tem muita pesquisa e desenvolvimento, a gente já tem provas de conceito em tamanho real funcionando. Inclusive, algumas empresas brasileiras já foram até a França conhecer e visitar essa prova de conceito e realmente voltam bastante interessadas e acreditando muito mais no sistema. E muito trabalho,
né? A gente está falando de um país que não é para amador, né? O Brasil é um país para profissionais, como a maioria dos países da América Latina. Então, eu não vejo um Hyperloop no Brasil pelo menos nos próximos 10 anos. Espero que eu esteja errado. O Brasil, por história, ele vem a reboque em novas tecnologias, né? Ele não é pioneiro em nada, infelizmente. Então, eu vejo que o Brasil vai seguir a tendência de outros países assim que a gente tiver os primeiros andando e funcionando. Mas, enquanto isso, a gente tem que fazer o trabalho de business development, né? De desenvolvimento de negócio, de relações governamentais, de regulação, e tentar convencer o maior número possível de pessoas que a Hyperloop é uma realidade, a Hyperloop não é um projeto futurístico, a gente não está falando de 2050, nem 2050, nem 2100, a gente está falando de 2022, né? Então, esse é o trabalho. E sim, às vezes eu fico bastante desanimado com as respostas e com a dificuldade que a gente tem no Brasil, mas é o trabalho. Assim, a gente que trabalha com inovação, principalmente inovação disruptiva, a nossa maior vantagem e qualidade tem que ser a resiliência, né? Senão a gente realmente não consegue sair do lugar. Se a gente desistir no primeiro não acredito em você, isso não é realidade, na verdade nenhuma tecnologia disruptiva teria acontecido, né? Então essa é o nosso mindset, esse é o nosso trabalho, e a gente está aqui para tentar, não só eu, né? A gente tem Ricardo espalhados no mundo inteiro, né? Então a dificuldade, ela obviamente que no Brasil é um pouco maior, mas existe a mesma dificuldade em outros países também, países desenvolvidos inclusive. Mas o trabalho é esse, o trabalho é de formiguinha, dia a dia, convencendo uma pessoa ali, um Peter aqui, um Otávio aqui, outro ali, até a gente ter pessoas suficientes que possam acreditar e levar a sério o trabalho que a gente está fazendo e, de fato, entenderem a tecnologia, né? Porque o grande problema é isso, eles não têm interesse nem de entender. Então, aí, realmente, fica no campo da ilusão, fica no campo do futurismo, né? Sem um pouco mais de tangibilidade. Ok. A última intervenção, Márcio ou Otávio, um de vocês dois pode fazer a última intervenção. Otávio, a usted. Gracias. No, pues yo creo que cerrar con mi última lámina que estaba comentando en la presentación. Enfatizar que estamos en esta época de repensar nuestros modelos desde el punto de vista de ciudad, desde el punto de vista de salud, desde el punto de vista de transporte público. Estamos ante la oportunidad de reorganizar el pensamiento colectivo, de reorganizar las respuestas, hacia dónde vamos, dónde estamos, de repensar nuevas formas de movilidad, como lo mencionaba Ricardo. Hyperloop es una solución bastante interesante, además de las que vienen ya, de repensar el desarrollo sostenible, ¿sí? Porque como lo mencionaba antes, la pandemia es es la punta del iceberg. Viene el cambio climático y el cambio climático, igual que la pandemia, va a ser transversal. Tenemos que aprovechar esta oportunidad precisamente para tomar las mejores oportunidades y el mejor aprendizaje para responder a lo que viene. Y no estoy hablando de que venga en los próximos 10 años, sino que estoy hablando de lo que viene ya en los próximos 2, 3, 4 años. Ciudades en Brasil, ciudades en México, ciudades en Centroamérica se van a ver bastante afectadas por lo que ya está sucediendo. Entonces es una pausa, pero es una pausa para internalizar lo que viene y cómo debemos repensar y cambiar este gran paradigma que solíamos tener de crecer, 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 crecer y tener unas curvas infinitas, infinitas, infinitas. ¿Por qué no mejor crecer de forma siempre sostenible y ajustarnos a lo que ya viene, ¿no? Entonces, ese cambio resiliente, ese cambio de paradigmas y esa preparación es lo que nos debe dejar esta pandemia y este aprendizaje. Muchas gracias y obrigado. Muito obrigada, senhores. Então, essa foi a terceira sessão internacional com o tema As Tendências da Mobilidade no Pós-Pandemia,
uma realização da IAMESP em parceria com as empresas Via Brasil e a revista Sobre Trilhos. Quero agradecer a todos vocês aqui presentes. Márcio, transfira também o agradecimento, eu já o fiz no início, a Elise Racicotti. Eu pronunciei correto, Márcio? Não. Então me corrija. Racico. Racico. Ok, agora? Perfeito. Ótimo. Agradecendo a cônsul e diretora do Programa Comercial do Canadá. E você, Márcio, especial também agradecimento por 3 anos estar caminhando aí na organização, no apoio dessa semana, dessa sessão dentro da Semana de Tecnologia. Muito obrigada mesmo. Obrigada, Otávio, e toda a equipe do Grupo IBI. Obrigada, Ricardo. Bom trabalho, bons negócios aí para você. Muito legal a sua mensagem positiva. Peter, não pense com os medos, pense na esperança e no trabalho e estudo. Que é isso. Então, obrigada a todos vocês e agradeço à presidente da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Metrô, a Silvia, e em nome dela agradeço a toda a equipe de diretoria da IAMESP. Obrigada, até a próxima. Obrigado, até a próxima, Ana. Até mais. Senhores, um prazer. Obrigado a todos, um abraço. Obrigado. Gracias, obrigado, gracias.